Olá, sou Moisés Melo, trabalho como agente cultural e documentarista. Neste documentário, vocês vão conhecer e aprender todo o processo lindo e árduo de criar arte com as mãos e com o coração utilizando a argila. Conhecer os artesãos e artesãs que se dedicam e exercem o ofício de paneleiros e paneleiras, mantendo viva essa tradição secular na tricentenária cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. Venham comigo conhecer essa história maravilhosa, paneleiros e paneleiras de Luzia. Na comunidade a chama brilhou, Wagner com força a vida guiou, com as mãos sábias panelas moldava, uma tradição que o tempo guardava. Ela sorria com alma tão viva, passava saber de forma cativa. O barro cantava em suas mãos gastas, histórias da terra em formas tão vastas. Ô paneleiros e paneleiras a rezar, Luzia tradição nunca vai apagar. Todos sabem que Wagner deixou, no coração do povo ela perpetuou, com dedo de terra e paixão no peito. Cavou heranças no molde perfeito. Antes de ir, ela fez seu pedido, que o saber do barro jamais fosse perdido. Ecoou nas ruas seu nome tão forte, cantiga de barro bem mais que suporte. Um ritmo antigo marcando o compasso, panelas e vida e eterno abraço. Ô paneleiros e paneleiras a rezar, Luzia a tradição nunca vai apagar. Todos sabem que Wagner deixou, no coração do povo ela perpetuou. Na roda do tempo sua obra ressoa, na fala do povo a memória ecoa. Wagner partiu, mas o som persiste. Nos dedos do barro, seu legado existe. Cristiano, gostaria que você falasse para a gente qual é essa relação que você tem diretamente com a terra, ela veio de onde, essa herança que foi passada para você, como que é isso na sua vida hoje? Pode contar para a gente a sua história, o seu lado da versão da história. Tá. Eu aprendi com minha mãe a mexer com panela de barro, mas essa arte de fazer panela de barro em Pinhões é de muito tempo. Passou de geração para geração. Então desde a época que Pinhões era um refúgio de escravos, aí aqui eles faziam peça, utensílio doméstico mesmo. A família começou a aumentar, aí começou a história de Pinhões, que é um lugar que é remanescente quilombola. Então, essa arte de fazer panela é de muito tempos atrás. Até chegar minha mãe, que mamãe não era daqui, mas era do norte de Minas. Mas quando chegou aqui, ela casou com meu pai, aí ela começou a aprender também essa arte de fazer panela. Aí essa arte eu aprendi com ela. Na época a gente fazia a parte mais pesada, né, que era buscar o barro, que era burnir panela, buscar lenha, e ela fazia e queimava. Aí ao passar do tempo, que ela foi ficando mais frágil, não aguentava mais fazer alguns serviços, aí eu mesmo, mas meu irmão, buscava o barro, só que eu buscava barro, mas eu comecei a colocar forma, a fazer algumas peças pequenas, e nesse tempo todo aí, ela foi adoecendo, aí eu comecei a fazer a produção, tipo 80% das peças que produzia lá. Aí ela foi ficando mais doente, aí eu comecei a fazer as peças todas. E eu sempre vim aqui, nesse lugar, para buscar barro, que antigamente o barro era mais próximo lá, mas na região lá acabou, de perto de casa. Então a gente tem que ir em outros lugares para buscar matéria-prima de qualidade. Aí a gente achou aqui
porque o pessoal antigamente que buscava aqui também, aí a gente pesquisou aqui e achou esse barro de boa qualidade. Serve para muita coisa, para panela, principalmente, vaso, bilha. Então esse barro aqui serve para fazer qualquer tipo de peça. Só que tem uma diferença. Para fazer panelas, a gente faz com ele mais puro assim mesmo. Para fazer vaso, tem que colocar terra, tem que colocar areia, porque ele está muito puro, né? Então tem que desdobrar para a peça não rachar, não dar muita bolha. Então esse barro aqui que a gente pega nesse local aqui é da melhor qualidade que tem na região aqui. Nesse tempo todo que eu estou mexendo com panela, que tem mais de 30 anos, eu nunca vi um barro dessa qualidade aqui, nesse lugar. De muita qualidade mesmo. Então é peça que chega em alta temperatura e geralmente não dá problema depois que saiu do forno. E a parte de cima é a parte que antecede a argila. Aí tem a argila, a própria argila de baixo, só que tem muita terra, muita areia. Aí a gente pega essa camada de terra e areia, e quando a gente começa a afundar mais, a argila vai ficando mais pura, entendeu? Aí a gente tem que tirar naquela parte do fundo lá. Muito tempo atrás, que essa área toda aqui não tinha estrada não. A gente saía lá de Pinhões, vinha com saco e vinha aqui buscar barro e levava na cabeça. Tinha um trilho que passava por cima aqui assim, que não tinha essa estrada aqui ainda. A gente vinha no trilho, vinha até aqui, buscava e colocava na cabeça e levava de novo para casa. Então não tinha condições nenhuma de carro vir aqui para ensacar e colocar. Hoje está um pouco mais fácil, mas o trajeto também é longo, até colocar no ponto para o carro buscar. Mas antigamente era muito difícil, porque você vinha lá de casa, subia esse morrão todo, descia e depois enchia o saco, arrancava o barro e voltava para o mesmo caminho. Então a gente tinha que levantar muito cedo, antes do sol nascer, para não pegar esse calorão todo. Antigamente o pessoal sofria demais para buscar barro e pegava pouco, porque se enchesse o saco tinha mais de quase 40 quilos. Para você colocar na cabeça para levar até em casa de novo, então era bem sofrido. Às vezes vinha de manhã cedo, buscava aí em casa, colocava para secar lá, e de tarde, quando o sol ia embora, a gente voltava de novo para pegar mais um saco. Então a rotina era muito pesada, era muito difícil mesmo. Hoje tem um carrinho de mão que possibilita a gente colocar o saco e com ele no trilho aí, mas antigamente não tinha nada disso não. Colocava na cabeça mesmo e levava embora. Chegar em casa, tinha que secar e quebrar ainda. Aí era mais difícil. Aí era mamãe, tia Lia, pessoal tudo que buscar tudo na cabeça. E sofria muito. Eu gosto muito de fazer as casinhas porque elas têm uma ligação direta comigo. A casa da minha avó era desse jeito. A casa da minha avó era de adobe e de enchimento. E o chão era de terra batida. E eu achava a coisa mais linda a casa da minha avó. Eu deitava na cama e ficava olhando a parede cheia de buraco. O teto tinha buraco, eu achava a coisa mais linda, o sol passando nos buraquinhos. Aí eu fui, toda vez que eu via aquilo, eu tinha vontade de fazer uma casinha igual a casa da minha avó, mas não conseguia de jeito nenhum. Aí a minha tia morava lá com a minha avó,
Gostava demais, minha tia falecida. Gostava demais mexer com cerâmica. Minha tia tinha uma veia artística, viu? A gente nunca olhou isso, mas ela tinha uma paixão pelo barro que eu não podia nem imaginar. Então, o que ela fazia? Ela buscava com a gente numa mina que tinha lá perto e ela fazia os bichinhos do presépio. Ela fazia boizinho, cavalinho. Parecia mais umas peças rupestres, né? Mas a gente achava que aquilo era a coisa mais linda. É um boi que parecia um cachorro, um dinossauro. Não sei, ela fazia lagartixa. Ela fazia gato, fazia cachorro. E ela escorava aquilo com palitinho de fósforo. E ela foi ensinando a gente a fazer, e eu adorava aquilo. Aí depois ela vinha, colocava dentro do fogão de lenha, na brasa, para queimar, secar. Depois ela vinha e pintava os bichos, para fazer o presépio. Aí ela via tentando fazer casinha, e eu ficava olhando ela fazer, mas ela não conseguia fazer nunca. Era sempre aquela vontade que ela tinha, mas que não saía da vontade. Aí eu fui olhando, e guardei aquilo na mente. Quando eu ia na casa dela lá, a gente morava pertinho, tinha um moço que trazia uma argila dessa região aqui, ó. Mandava para Celite na época. Aí o caminhão vinha, lotado de argila, coberto de lona. Aí ele parava na porta lá de casa, porque lá tinha uma borracharia, e ela tinha que escorrer a água. Aí nós descobrimos o que a gente fazia. De noite, na calada da noite, a gente ia lá e pegava as argilas, os blocos de argila. Aí levava para dentro de casa e ia trabalhar com eles no outro dia. Uma argila maravilhosa. Aí a gente foi aprendendo a levantar. Casei, vim embora para cá, sempre com a vontade de fazer. Sempre com a mesma vontade de fazer. Eu encontrei meu marido, falou que tinha aqui embaixo argila. Aí eu esperei e comecei a mexer. Eu ficava o dia inteiro com um tatu na mão, caçando uma argila. Foi até que eu achei o lugar que tinha, meu marido ajudou a tirar, e eu comecei. Nessa fase, eu já comecei a fazer as minhas coisinhas. Aí eu comecei a fazer as casinhas. Eu comecei a fazer sozinha, sem ninguém me explicar. Tinha um moço aqui que vinha aqui em casa, trabalhava conosco aqui, que tirava argila para mim, falou comigo, eu conheço um rapaz que mexe com isso. Ele mora no Bonanza. Eu vou levar você lá um dia. E esse moço é Carlos Perret. Convidei ele para vir aqui em casa. Aí nossa amizade começou aí. Aí ele começou a me explicar mais ou menos o que eu tinha que fazer, que tipo de argila, como é que eu tirava. E eu não tinha um forno ainda, eu tinha um sonho de ter um forno. Aí ele me explicou como é que eu tinha que fazer o forno. Aí eu arrumei um homem aqui na região que começou a fazer o buraco lá no barranco e fez o meu primeiro forno. O nosso forno, ele é um forno de barranco. Ele foi construído aqui, a gente cavou o buraco, ele tem feito tijolinhos comuns de cerâmica e o fundo dele é com grade. Essa grade ela é de mola de caminhão e também pode ser de trilho de trem, para suportar o calor. Então esse forno, quando a gente vai fechar ele fecha toda a porta, a gente põe as peças aqui dentro e fecha essa porta com tijolo e barro molhado. Então a gente fecha, e aí para que o forno não perca o calor. Porque esse forno ele troca calor com a parte do barranco, né? E ele tem uma chaminé da onde a gente também consegue controlar o tempo de queima e da onde também vão sair os gases quentes da peça. A lenha entra aqui por baixo e esse fogo passa pela peça. Em média, a queima dura cerca de 8 a 10 horas. E a gente controla esse tempo de queima, o prazo da queima, tanto pela cor das peças, que a gente consegue ver, pela grade e pela fumaça. Então a fumaça sai limpa, uma fumaça clara. Então a gente sabe que as peças queimaram e já foram limpas. No tempo de chuva, como esse forno ele é um forno que está em contato direto com a terra, ele fica muito úmido. Então ele demanda um uso maior de lenha para aquecer e queimar as peças e podendo estender um pouco esse prazo da queima.
Aqui é argila extraída do barranco. Aqui é o bloco dela, muito pesada aqui, ó. Eu tirei um pedaço dela, aí eu tô socando para me peneirar e fazer a massa. Aqui, ó. Ó. Aqui. A gente dá uma mexidinha aqui. No desintegrador, ela faz em 1 segundo um saco de 10 quilos de uma vez. Eu vou passar na peneira. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui nós temos, aqui tem areia, pedra, tem tudo aqui, ó. Esse processo é de uma argila mais fina. Ela já está em ponto de trabalhar. Aqui, ó. Vou fazer uma massa para você ver como que ela é feita. Vamos olhar. Ó. Tá vendo? Aqui ela já está sendo preparada. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. É mão suja mesmo. Ó. A argila seca, a terra seca, você tirou ela do lugar lá, ela já pegou sol, ela já passou pelo sistema do sol, já secou. Aí depois que eu saio com ela daqui, eu vou tirar as bolhas de ar. Mexer com a mão. Aqui, ó. Pronta. Aqui, ó. Vem pra cá. Vai para um saco grande, deixo. Ela vai ficar aqui. Vamos dizer que até amanhã. Depois que ela ficou até amanhã, ela vira isto aqui. Que já é outra diferença aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Ela já tá fina. Não tem ar. Não tem bolhas. Aqui. Ao ar saindo. Tá vendo? Ela já tá aqui. Ela aqui já é uma argila in natura, pronta para trabalhar. Aqui. Aqui. Ela ficou 2 dias ou 3 aqui, ó. A diferença. Deixa eu abrir de novo. Aqui, ó. A textura é outra aqui, ó. Ó. Aí você abre aqui, ó. Ó. É outra coisa, tá vendo? Totalmente diferente. Ela tem um reagente que eu não sei o que que é. Aí depois que fica pronta aí, ó. Eu posso fazer o que eu quiser. Aqui, ó. Aí ela já vira. Aqui, ó. Ó. Ela faz o que eu quiser. A gente trabalha ela bem com as mãos para eliminar as bolhas de ar, para que a argila também, porque essa bolha de ar também busca saída após a peça estar pronta. E essa bolha de ar também pode causar um prejuízo explodindo a peça no forno. Então, muitas vezes quando a gente faz uma queima e escuta o barulho dentro do forno, um barulho muito forte, pode ser a lenha, pode, mas também muitas vezes pode ocasionar dessa bolha de ar querer sair para fora e ela explode dentro do forno. Se ela vai para o forno molhada ou úmida, essa água vai secar rapidamente. Então essa peça vai trincar, retrai, e aí você perde também, tem a perda da peça. Então o trabalho com a cerâmica é um trabalho de paciência. Calma. Uma peça não fica pronta no mesmo dia. Então a peça demanda a modelagem, o acabamento. Então, muitas vezes uma peça de maior estrutura demora 3, 4 dias, 1 semana para ficar pronto ou mais. Então nós levantamos a peça no início, né, fizemos a estrutura e depois de alguns dias a peça chega no ponto de acabamento como esse. Então o processo inicial é o mesmo e agora a gente está finalizando. Isso aqui é um Santo Antônio. Então eu vou acrescentar os detalhes. Agora está no ponto mesmo de acabamento, de lixar essa peça, né? Se eu for dar alguma pintura nela antes dela ir para o forno, a pintura com a tinta natural, que seria o engobe, eu poderia dar nesse ponto que a peça tá. Ela chega no ponto de couro, que é o ponto de acabamento, que me permite cortar, desbastar a peça e dar os detalhes que eu preciso.
Pessoal, isso aqui é um forno cerâmico. Um forno muito simples, construído com tijolo requeimado e mola de caminhão, feixe de mola de caminhão, que é a prateleira que tem dentro do forno. É o que vai separar da onde está o fogo, que entra aqui embaixo, das partes que serão queimadas na parte de cima. Então é uma barra de ferro bem forte, pode ser até trilho de trem também, não tem. E o fogo vai ser colocado aqui na porta desse forno e a gente vai iniciar o processo de queima. Isso para qualquer tipo de cerâmica. O que a gente tem que observar? O fogo ele tem que subir de uma forma lenta, ou seja, ele vai começar com uma pequena chama e vai aumentar gradativamente para que a argila, no caso a peça de cerâmica, para que ela não sofra uma variação muito grande de tensão e venha arrebentar ou trincar ou espatifar dentro do forno. Então é importante que a temperatura vá subindo lentamente até alcançar a temperatura que no caso a gente deseja. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a montagem das peças dentro do forno. Hoje a nossa queima aqui é de cerâmica Raku. E a partir de então, nós vamos iniciar o processo de queima. Só que nós temos uma situação. A nossa peça ela já foi queimada. Ela está simplesmente sendo esmaltadas em partes para completar o processo do Raku. Quando o ceramista ou a pessoa que deseja fazer argila tiver dificuldade, o que ela pode fazer para ela conseguir uma estabilidade maior na peça? Ela vai pegar alguma peça de cerâmica que já foi queimada numa temperatura mais alta, vai socar essa peça, vai transformar ela em pó e vai pegar esse pó, que a gente chama de chamote, e vai adicionar isso na massa cerâmica que ela for modelar as outras peças. Dessa forma, ela vai conseguir uma estabilidade muito maior na superfície da peça que ela vai modelar e a chance dessa peça quebrar ou trincar vai ser bem menor, porque ela já vai ter uma estabilidade de um material que já passou pelo processo da queima. Dando continuidade ao processo, a peça está incandescente no forno, a gente vem com a tenaz, pega a peça incandescente do forno, olha como é que ela está vermelha, e vamos colocar ela na serragem. Esse é o processo de redução. Pessoal, dando continuidade ao processo, tiramos a peça incandescente do forno, colocamos a peça na serragem, depois passamos na água fria. Agora o que nós estamos fazendo é retirando um pouco da fuligem, já que fizemos a queima num forno a lenha. Aí, pessoal, nessa peça aqui dá para a gente ver o que é a situação do mineral existente na argila. Em combinação com o esmalte cerâmico, nós conseguimos uns tons de cobre. Então isso é característico do mineral que a argila já possuía em combinação com o esmalte. Então dessa forma, se tivesse ouro na argila, o ouro ia vir para a superfície, porque o processo de redução faz com que o mineral saia do interior e venha para a superfície. Essa tonalidade de azul aqui é um esmalte cerâmico, É azul hortênsia. E dessa forma, ele interagiu com o mineral da argila e deu algumas nuances diferentes.
Pessoal, essa peça aqui, ela tem alguns craquelados, esses trincadinhos. Aí as pessoas podem falar, mas por que aconteceu isso? Isso é uma diferença de ponto de fusão diferente entre o esmalte e a cerâmica. Quando a gente coloca uma peça no forno, o que ela acontece? Ela expande de tamanho. E depois que ela esfria, ela diminui de tamanho. Então, muitas vezes, o esmalte não acompanha a velocidade da argila na hora de retornar. Aí forma esse craquelê, que na verdade é um efeito que a gente gosta e que fica muito bonito nas peças, o aspecto craquelado. Embora seja uma peça simples de argila, ela foi, né, queimada com a técnica do raku e deu esse aspecto rústico que era a nossa finalidade. Ei, gente, que alegria receber vocês. Eu sou Ilma Silvério, artista e ceramista, e é um prazer vocês estarem aqui. Esse é o meu ateliê de arte, meu espaço de criação e de fruição, e vocês são muito bem-vindos. Vem comigo! Minha trajetória artística, ela começa na dança. Eu tenho formação em balé clássico e dança contemporânea e com experiência que ela começa nos palcos, né, em festivais, dançando em companhias profissionalmente. E aí tem uma trajetória nesse universo. Fui depois para o caminho da performance, fui premiada como bailarina revelação no Prêmio Simpark, transitando muito nesse universo do movimento do corpo, da dança. Em 2013, eu tive a oportunidade de fazer faculdade. Fui fazer faculdade de artes plásticas na Guinhar, na UENG. E aí, na faculdade, eu tive contato com a cerâmica. Eu já tinha e não vou lembrar desde quando, mas eu acho que desde sempre eu já tinha um encantamento com o fazer manual, com o gesto, com o poder transformador das mãos, como uma expressão máxima da minha arte. Então, eu fui fazer faculdade com essa noção da expressividade do meu corpo e em contato com a cerâmica, em contato com a argila, com o barro, isso potencializou. E aí eu fui percebendo mais ainda esse potencial do gesto, do fazer manual. Para mim, foi extremamente importante perceber como que o contato com outros artistas e artesãos interferiram na minha carreira. O contato com a Dona Wagner e com outros artistas e artesãos trouxe essa representação para mim, essa compreensão de que o artista ele não precisa transitar apenas num segmento ou apenas num lugar, né? O artista ele pode estar transitando em várias linguagens e em várias expressões artísticas. E aí, a minha trajetória como artista foi se transformando nisso, assim. A dança já fazia parte, o corpo, a performance, a poesia, e a cerâmica, ela agregou, ela potencializou ainda mais a minha manifestação artista. Meu nome é Renata Homem, sou ceramista, sou de Santa Luzia, e com muita alegria eu estou aqui hoje para falar da Wagner, uma pessoa muito importante na cultura de Santa Luzia, muito importante na minha vida também. Através da Wagner, que eu comecei a fazer cerâmica e exerço meu ofício de ceramista até hoje. Eu, hoje em dia, moro na Bahia, em Curuxatiba, há 26 anos. Mas foi aí em Santa Luzia, em Pinhões, que eu comecei com a cerâmica. Desde criança eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar, sempre fui ligada à arte. E fui trabalhar num ateliê em Belo Horizonte, um ateliê de artes. Através desse ateliê eu tive contato pela primeira vez com a cerâmica. E gostei muito.
Gostei bastante. Conversando com o meu marido, Klinger, meu companheiro, ele tinha uma entrada muito boa, muito positiva com o pessoal de Pinhões, com o seu Reduzino do Catopê, com a Wagner, com a Dona Maria, né, as paneleiras de Pinhões. O Klinger sempre foi muito ligado à cultura. E ele me levou até a Wagner. E foi muito bom. Né? Fui muito bem recebida pela Wagner. É uma pessoa realmente especial. Me recebeu muito bem. E a partir daí eu comecei a fazer cerâmica. Do que eu aprendi com a Wagner na cerâmica, no ofício de fazer cerâmica, até hoje eu uso muita coisa. Ao longo do tempo eu fui mudando um pouco a minha técnica, fui de acordo com as minhas necessidades aqui. Mas o fundamental do aprendizado com ela ainda permanece, eu utilizo até hoje. A Wagner tinha uma modelagem bem ancestral mesmo. Né? E o ofício da cerâmica, o fazer dela do dia a dia, era um trabalho duro, árduo. Trabalhar com cerâmica é pesado e ela exercia isso de maneira brilhante. E foi muito generosa comigo, me ensinou a tratar a argila, me ensinou a beneficiar a argila, né? E toda a técnica ancestral mesmo da modelagem que ela sabia, ela me ensinou. Então, assim, peças especiais que até hoje eu faço no ateliê, como buião, ela chamava de buião, que era um buiãozinho, uma peça muito fofa de cozinhar feijão, a moringa de água, né? As galinhas decorativas, né, para colocar ovos, tigelas, gamelas, panelas. Eu tenho a minha primeira panelinha que eu fiz lá, eu tenho ela até hoje, né? Que além de tudo, Pinhões ainda tem uma argila muito boa, muito especial, bonita, né? E todo esse aprendizado ela foi me passando. Eu ia todo sábado na casa dela, eu era muito bem recebida, e eu ficava o sábado o dia inteiro lá trabalhando. E vi a Wagner produzir muita coisa, né? Ela tinha um forno que a gente chama de forno de barranco. Era um forno grande, cabia muita coisa. Ela tinha uma produção grande, né? E dia de queima, a gente ficava lá queimava lenha, né? Assim, todo esse aprendizado foi muito importante mesmo, assim, foi fundamental. Sem contar o prazer de estar ali, né? De conversar, de bater papo com a Wagner, dela contar os casos, né, de quando ela também começou a fazer a cerâmica, que ela também gostou muito da cerâmica, gostou de fazer panela. Na época tinham muitas paneleiras, né? Era um reduto de paneleiras, tinha muitas. Quando eu cheguei lá, infelizmente só tinha ela e a Dona Maria, mas quando ela começou tinha outras. Deles se juntarem, né, buscar argila, buscar na carroça, né, prepara a argila. Depois da produção feita, os homens colocavam aquilo dali no lombo de burro, de cavalo, e levavam para vender em Santa Luzia, levavam para vender em outras cidades. E a gente ia papeando, ela me contando essas histórias. E um prazer enorme, assim, uma alegria muito grande. Wagner realmente é de uma generosidade fantástica. No desenvolvimento da cerâmica, nesse aprendizado com a Wagner, foi muito importante para mim um dia que a gente estava lá, que eu fui para fazer minhas peças e tal, e eu lembro dela dizer, uma boa paneleira faz pelo menos 8 peças por dia, completa. E quando eu comecei a dar conta de fazer 8 peças por dia, isso para mim foi importante, e muito importante mesmo, foi o dia que eu cheguei lá, e ela falou para mim assim, Renata, hoje você podia trabalhar para mim? Eu estou com uma encomenda para entregar. Você pode fazer para mim essas panelinhas? Eu fiquei muito feliz, fiquei com uma alegria muito grande, porque a minha mestra estava me pedindo
para eu fazer um pouco da encomenda dela, a confiança de eu estar fazendo as peças bem feitas. Fiquei muito contente com isso. E de lá para cá, eu faço cerâmica, é a minha atividade, eu e o Klinger, a gente trabalha junto, e eu fico muito feliz, eu tenho muito boas lembranças desse período, né? A Cláudia fazia a brunição, o acabamento da cerâmica, e era bonito de ver aquelas mulheres sentadas no seu dia a dia, com o seu ofício, conversando, e eu fico muito feliz em ter participado disso, de ter estado presente ali, ter convivido com a Wagner, com a Cláudia, com toda a família. Fico muito feliz de ver o Cristiano fazendo a cerâmica hoje, muito mesmo. Então, eu sou a Maria, do restaurante de Pinhões, conhecida como Maria Paneleira também. Fiz panela há muitos e muitos anos, desde pequena. Só não tem o tempo que eu parei. Isso aí eu não gravei, não guardei, não. O tempo que eu parei de fazer panela, não. Mas fiquei um tempo fazendo panela e fazendo comida. Agora chegou um tempo assim que eu não posso mais fazer panela, estou só na comida. Mas também aprendi com a minha mãe, chamada Nilda Neves Diniz. E a Wagner também aprendeu a fazer panela aqui em casa com a minha mãe. E eu também queimei muita panela lá, que ela vendeu muita panela para mim. Então a gente fica grata por tudo que as pessoas fazem pra gente, por tudo que minha mãe me ensinou e por tudo também que ela me ajudou, porque a gente conta assim como uma ajudou a outra, né? Mas conheci outras paneleiras também, tinha a minha madrinha Maria, que também ajudava a Wagner, eu também fazia panela junto com ela. E os mais velhos, que não tem, nem sei falar os nomes de quem que é, mas conheci, não lembro os nomes mais, que era paneleira do lugar. Trabalhei também vendendo manga, banana, palmito, ovo em Belo Horizonte. Levava no ônibus e vendia em Belo Horizonte. Então, eu ia para minha mãe, depois eu peguei gosto, levava da minha mãe e a minha também. Faço doce, bolo de feijão, biscoito frito. Tudo que mandava fazer, eu sei fazer um pouco. Tenho saudade ainda de fazer as panelas de barro. Não faço mais porque eu não aguento buscar o barro, que é muito cansativo. Minha mãe, meu compadre Milton, tudo levou panela lá em Lagoa Santa, Lagoinha de Fora, para sobreviver. Então, elas lutaram com muita garra e ensinou todos da família, tudo que a gente sabe aqui em Pinhões, na minha casa, ou os meninos de Vaga, aprendeu com as paneleiras de Pinhões. Meu nome é Maria Geraldo Gonzaga Carvalho, estou aqui neste lugar que a gente consagrou, registrou, documentou como
É o Quilombo de Pinhões, né? Nesse alto aqui, lindo, maravilhoso, com essa paisagem, com a nossa igreja, com o cruzeiro, né? Que foi um monumento construído pelas nossas raízes, né? Pelos nossos antepassados, onde tinha escravos, né? Que ajudaram, né? A construir, a erguer o cruzeiro, né? E a primeira festa, a festa de Santa Cruz. Todo dia 3 de maio, né, todo dia 2 por o dia 3, tinha esse festejo aqui nesse alto. E Pinhões, né, era um lugar de muita religiosidade, né, mas porém não tinha igreja, né, as famílias se uniam para rezar o terço nas casas, né, as fogueiras de São João, de Santo Antônio, né, e essa tradicional festa de Santa Cruz que era feita aqui nesse alto. E as famílias, né, viviam, a economia do lugar era, né, a renda com a panela de barro, né, o argilha, era abundante aqui, então as mulheres, né, fabricavam panela de barro, todo mundo tinha seus quintais, tinha seu forno de queimar panela, e aí essas panelas eram vendidas, né, em Lagoa Santa, Vespasiano, atravessava o Rio das Velhas com as panelas na barca, subia o morro, né, do outro lado do rio, e ia para Lagoa Santa, até mesmo para Vespasiano, vender as panelas, né, lá para Belo Horizonte. E quando foi na década de 1888, o padre João de Santo Antônio passou por aqui, né? E essas pessoas estavam aqui neste local onde é esse alto cruzeiro, e conversando com eles, né? Eu tinha muita vontade de construir uma igreja, mas que fosse um padroeiro Santo Antônio, por causa das fogueiras, né, que tinha. Mas o padre ofereceu ajuda e falou que ele ajudava, mas queria que fosse uma igreja para Nossa Senhora do Rosário. Essa história, né, da festa de Santa Cruz, a comelância de Pinhões, né, a festa era com a broinha de fubá, né, levantava a bandeira, rezava o terço, levantava a bandeira, tinha o café, era servido o café com a broinha de fubá, tinha o candombe, né, que eles ficavam em vigília a noite toda no cruzeiro, cantava ladainha, né, batia o candombe, dançava, né. Nossos avós contavam para a gente, né, as histórias e falava assim: os escravos de fazendas Bica e de Macaúbas. Aí a gente, igual tinha muros de pedra, o cemitério era feito, a muro do cemitério era com pedra, o quintal, né, a parte, as extremas era com pedra, né, tinha uma extrema entre o terreno de fazendas Bicas, que é lá do cemitério dos escravos, até esse lugar onde nós estamos, e um espaço mais na frente, onde tinha uma valeta enorme, falava o vale. Aí a gente perguntava para eles, por que esse buraco? Isso aqui era a extrema de fazendas Bicas com Macaúbas. É os escravos de Macaúba com fazendas Bicas que fez isso para separar o terreno. E aí os escravos de fazendas Bicas veio morar aqui para tomar conta do terreno de fazendas Bicas, e a divisão de fazendas Bicas com Macaúbas. Então a gente ficou, né, naquela, escravo, existia escravo, e aí mas eles não contavam muita história, né, tinha aquela resistência de ficar contando muita coisa. Os homens, né, trabalhavam na roça, plantava, o que plantava era assim, a meia, né, tinha que dividir uma parte, igual se plantasse no mosteiro de Macaúba, era dividido, né, trazia uma parte, era para trazer para casa, outra parte era para deixar lá, né, os homens. Dinheiro mesmo não tinha. E as mulheres que ficavam em casa, né, trabalhando, e tinha pessoas, né, que faziam o balaio,
Tinha plantação de mandioca, o cultivo da farinha de mandioca, né? E se plantava muito feijão, arroz, o milho, eram as coisas que produzia aqui. A cana de açúcar na beirada do Rio das Velhas, né? Tinha a fazenda na Bahia, que tinha lá embaixo, hoje é a Praça na Bahia, era uma fazenda também lá da Fazenda Asbi, lá do cemitério dos escravos, que chamava Fazenda de Pinhões, o dono de lá também era da família de lá, né? Então tinha canaviais na beirada do Rio das Velhas, era onde dava o trabalho, né, para os homens, o corte da cana, carregar a cana para os engenhos, fazia garapa, rapadura, né? E aí saía daqui, né, a rapadura para vender também, né, a farinha, fazia farinha e ficava aqui mesmo. Às vezes levava para outros lugares a farinha, a rapadura, para trocar com outros mantimentos que não produzia aqui. Então era assim a vida do povo de Pinhões. Vamos pensar junto aqui. Quantas vezes a gente vê, né, peças de cerâmicas que têm várias tonalidades e todas com aparência de terra e não são tintas dessas normalmente utilizadas após a queima. Então são óxidos, este material são óxidos minerais, ou seja, essas terras coloridas que normalmente a gente identifica em barrancos, né, que estão em decomposição, que estão ali desmanchando, beirada de barranco, a gente vê muito isso. Então esse material ele pode se transformar em tinta para cerâmica. E como ele é utilizado? A gente recolhe esse material, uma vez recolhido a gente peneira esse material, soca, peneira, faz aquele pó bem fininho, e nós vamos utilizar uma argila branca, né, uma argila mais de queima, mais clara, para que ela seja a base de utilização desse material. E quando nós tivermos uma peça em ponto de couro, que é uma peça que está quase seca, ela ainda tem umidade, ela ainda não foi para o sol, mas ela já não está aquela peça mais úmida, né, desmanchando com facilidade. Aí a gente vai utilizar esses corantes nessa peça da forma que a gente gostar, ou cobrindo muitas vezes a peça toda, ou às vezes fazendo alguns detalhes com tonalidades diferentes. E a variação de óxidos ela é imensa. A gente vai conseguir óxido desde o branco, violeta, alguns tons, inclusive azulados, preto, tudo de óxido. Aí nós vamos pintar essa peça, ela vai secar, e depois que ela secar, ela vai para o forno, e quando ela sair do forno, ela já vai sair pintada, sem a necessidade da pessoa recorrer a uma tinta industrial e ter um gasto maior. Então, a argila, ela dá uma imensidão de opções para que as pessoas possam executar um trabalho. Aí o critério essencial é a criatividade, a boa vontade e a observação dessas situações, né, que ao longo desses dias a gente está tentando demonstrar para vocês. Dona Wagner e eu tínhamos muitas coisas em comum, muitas semelhanças, para além do nosso trabalho, a nossa trajetória aqui na cidade. E aí me senti responsável em homenageá-la, fiz um texto curatorial fazendo essa homenagem. Acho também que esse documentário, participar desse documentário, também é uma maneira importante de homenageá-la, de registrar a existência dela aqui na cidade. E é uma memória viva, né? Porque aí, quando pessoas que tiveram contato com ela, como eu, vai passando também esse conhecimento para frente, ainda assim é uma maneira de prestar essa homenagem. Dona Wagner Rosa de Jesus é uma das referências culturais mais importantes da comunidade quilombola de Pinhões. Foi herdeira e detentora de uma das tradições mais antigas da cidade, o ofício de paneleira. Nascida em Mendes Pimentel, Minas Gerais, mudou para Belo Horizonte ainda criança, para morar com a tia, que era professora e que frequentava constantemente o convento de Macaúbas. Numa dessas vindas ao convento, acompanhando a tia, conheceu seu futuro esposo e veio morar em Pinhões, na cidade de Santa Luzia.
Como já tinha nas entranhas o sangue do norte de Minas, chegando aqui, desenvolveu, juntamente com as guardiãs locais, o ofício de modelar as panelas de barro. No começo foi muito difícil, mas com o passar do tempo foi ganhando mais clientes, desenvolvendo outras peças decorativas além das panelas. Ao longo de sua vida, conquistou notoriedade por ser uma artista pioneira na arte de fazer vasos rústicos que encantava o público, lhe rendendo fama por ter seus trabalhos enviados para outros países e continentes. Ficou conhecida entre várias ceramistas por utilizar uma queima primitiva muito difícil e elogiada, a queima de barranco. Em 2018, participou juntamente com outros artistas da primeira exposição de artes plásticas de Santa Luzia, intitulada Distintas Poéticas, com a curadoria de Ilma Silvério e Paulo Nazaré. Tornou-se mestra em seu ofício e transmitiu ao seu filho Cristiano. No final de 2021, faleceu depois de travar uma batalha contra um câncer. Foi sepultada no dia 28 de dezembro, em Pinhões, onde ela é reconhecida pela comunidade quilombola como patrimônio memorial local. Wagner Paneleira, artesã, artista, junto com Ilma Silvério, artista, artesã, ceramista, foram unidas pelo barro e se criou um elo numa tradição milenar, a modelagem e a queima da argila. As mãos do passado fazem conexão com as mãos do presente, que lhe presta essa homenagem e lhe pede a bênção. Gente, eu gostei muito da visita de vocês aqui no Ateliê Arte Sim. Eu espero em breve vê-los novamente. Até lá! Tchau! Quebraquinho para filtrar bastante barro, tirar as impurezas. Esse resto que sobra aqui, a gente coloca numa vasilha e coloca água para amolecer. Aí depois que amolece, mistura aqui, ó. Agora a parte que a gente colocou para amolecer, a gente vai misturar uma na outra, para dar liga e vai dar a massa. Aqui, tá vendo que amoleceu bem? Aqui, ó. Vai pegando e colocando aqui. O ponto dela é quando ela começa a desgrudar da mão. Aí vai mexendo aqui, vai rodando até ela dar o bolo. Aí na hora que dá o bolo e começa a sair da mão, já tá bom. Aí a gente vai rodando ele aqui até dar o ponto certo. E o ponto de estar desgrudando da mão. A massa é essa. Agora a gente coloca ela aqui e vem com o pano e vai pisando nela. Para quanto mais você bate na massa, melhor fica. É a mesma coisa em massa de bolo. Você bateu, quanto mais bate, melhor ela fica para trabalhar. E aqui é o próprio barro moído que a gente untando a mesa para a gente abrir a chapa da forma. Para o barro não agarrar aqui. O barro lá e vai abrindo na forma. É a mesma coisa abrir uma forma de pizza. Vai rodando até ele abrir.
Tá? E que é um caco de chinelo que a gente usa para alisar o fundo, mas pode ser qualquer coisa que alise. A gente usa aquele caco de chinelo que é maleável e deixa o fundo lisinho. A gente tá fazendo a forma. Aí coloca um pano para ela não agarrar. A gente tá virando ela depois quando dá uma secada. Aí vai batendo para ela ficar uma peça com a espessura igual, tanto de um lado quanto do outro. Corta ela, né, para tirar o excesso. Aí a gente vai molhar, umedecer ela aqui, pra gente fazer o rejunte e tirar algumas bolhas que fica no barro. A gente usa que é sabugo de milho, que tá vendo? Que a gente faz para rejuntar a peça. Aí depois a gente vai de rejuntar, a gente vai passar o caco de novo, porque se tiver alguma bolha, a gente tira a bolha, principalmente para panela, para cozinhar. Se ficar a bolha, na hora que for cozinhar, ela dá um estouro. Aí depois a gente vem com o caco de novo, ó, para alisar. E se tiver bolha no fundo, vai aparecer agora, depois de que juntou. Aqui, ó. Aqui tem uma bolinha, tá vendo? Aí você tem que furar ela para não dar problema no forno. E a forma tá pronta. A gente espera secar um pouco e vira ela. Aí vira, depois que secar a gente molda o resto da peça. Aqui, ó, depois da forma que a gente colocou, ela secou, passou um tempo, ela secou, que a gente virou, ela tá no ponto de levantar, que é a segunda parte da panela. A gente vai cortando ela aqui, deixando ela igual um lado contra o outro, tanto quanto o outro, pra gente fazer a colagem aqui. Esse resto aqui a gente aproveita ele, que é o próprio barro da peça, que a gente coloca na água e amolece de novo. Esses picotinhos aqui, para rejuntar. Aí vem com a mão e vai fazendo o rejunte. Da parte de baixo com a parte de cima. E aqui você determina o tamanho da peça. E aqui a gente vai colocar mais uma camada porque vai ser uma panela. Mas dependendo da peça, você pode crescer ou pode deixar ela baixa. Sabugo de milho que rejunta e deixa a peça da mesma espessura. Você umedece ele e vem rodando aqui, ó. Pão de osso é a peça secar, a água sair toda. Porque se na hora do fogo lá, se a peça tiver com alguma água, ela estoura. Aí esse processo aqui é de colocar a alça ou então a orelha, ou colocar a orelha. Você dá um furo aqui e vai. Aí você encaixa ela aqui
Tem que usar algumas coisas para tirar o ar daqui de dentro. Certinho. O mesmo tamanho, entendeu? Você vai esperar ela secar um pouquinho. Lixar ela, que a gente chama burnir. Deixar ela lisinha. Deixar ela secar, a água dela sair toda e levar pro forno e queimar. Demora uns 3 a 4 dias esse processo todo. De burnir, secar e levar pro forno para queimar. Aqui, ó, tá pronta a panela. Essa peça aqui já tá no ponto de ir pro forno já. Ela demorou uns 4 dias para secar. Aí a gente burniu ela, que é lixar toda, ela tá lisinha. Ela secou, tá burnida e tá pronta para ir pro forno. Demorou uns 4 dias e ela tá no ponto de osso já. Perdeu toda a água que ela tinha. Então tá na hora de queimar já. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, a todo o pessoal da equipe que trabalhou arduamente durante todo o processo de execução desse documentário, agradecer os entrevistados que apoiaram também e agradecer a você que está assistindo e acompanhando e valorizando o nosso patrimônio e nossa história. Obrigado a todo mundo. Fiquem agora com a música Paneleiros e Paneleiras de Luzia, que eu compus. Um grande abraço, até breve. Na comunidade a chama brilhou, Wagner com força a vida guiou. Com as mãos sábias panela moldava uma tradição que o tempo guardava. Ela sorria com alma tão viva, passava saber de forma cativa.
Com dedos de terra e paixão no peito, cavou herança num molde perfeito. Antes de ir, ela fez seu pedido, que o saber do barro jamais fosse perdido. Ecoa nas ruas seu nome tão forte, cantiga de barro, bem mais que suporte. Um ritmo antigo marcando o compasso, panelas e vida e eterno abraço. Ô paneleiros, paneleira a rezar, luz e a tradição nunca vai apagar. Todo saber que Wagner deixou no coração do povo é lá perpétuo. Na roda do tempo, sua obra ressoa, na fala do povo, a memória ecoa. Wagner partiu, mas o som persiste, nos dedos do barro seu legado existe. Ô paneleiros, paneleira a rezar, luz e a tradição nunca vai apagar.